Para darmos continuidade às atividades do dia, convidamos para ministrar a palestra de abertura com o tema Desinformação, Media Literacy e a construção de uma internet mais positiva, o senhor Alexandre Barbosa, gerente-geral do CETIC.br, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do NIC.br. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Queria parabenizar ao Tiago e a sua equipe, não só por essa iniciativa que vem sendo realizada há muitos anos, mas por essa nova iniciativa de formar esses embaixadores. De fato, essa juventude tem um papel muito relevante na formação dessa juventude, dessa nova geração usuária de internet. Bom, eu estava aqui pensando, enquanto eu via a fala de todos aqui, né, pensando como é um privilégio que eu tenho de trabalhar numa organização que não só cuida muito bem da internet, do ponto de vista operacional, com seus diversos projetos, registro, pontos de troca de tráfego, novos produtos e soluções de rede, mas também que tem áreas que cuidam de educação. E, justamente nessa dimensão, o trabalho que o CERT vem realizando, junto com outras áreas do NIC, na área de educação para um uso seguro, é extremamente relevante. E, por outro lado, também temos uma outra área que eu tenho o privilégio de dirigir, que é uma área de produção de estatísticas sobre o uso da internet, que também realiza programas de educação e formação para gestores públicos, usuários de dados, de forma que, nesse contexto, essas diversas atividades fazem com que o NIC-BR seja, de fato, uma organização muito especial. E, justamente, no que diz respeito a dados que nós produzimos, hoje eu vou trazer aqui alguns dados. Também tem sido já de costume a gente trazer dados da pesquisa TIC Kids Online neste evento, neste dia, e com esse foco que já foi anunciado de desinformação, alfabetização mediática e os impactos que essas duas componentes têm na infância, né? Todos nós sabemos que a infância é um período onde a mente humana é uma terra fértil para crescer coisas boas ou ruins. Então, eu vou trazer aqui dados dessa pesquisa, que já é realizada há 6 anos. Os últimos dados foram divulgados em novembro do ano passado, relativo ao período de novembro de 2017 a maio de 2018, chamada TIC Kids Online Brasil 2017. É uma pesquisa que tem como público-alvo crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 17 anos, tem cobertura nacional em áreas urbanas e rurais, e são dados representativos desta população brasileira nessa faixa etária, né? A pesquisa foi realizada com mais de 3 mil jovens, crianças e adolescentes, e também algo que é bastante inovador, porque, além de entrevistar essas crianças, entrevistamos também os pais dessas crianças para que a gente possa entender o contexto de uso pelos responsáveis por essas crianças. Eles usam a internet, eles sabem, eles têm uma percepção das questões relativas a oportunidades e riscos, e eu gostaria de trazer aqui um conceito chamado ecologia digital, né? E ecologia, numa forma muito simples, né, refere-se à interação entre organismos e seres e o seu ambiente. E, neste caso da ecologia digital, nós estamos falando justamente desse ambiente, onde nós temos diversos dispositivos digitais para acesso, plataformas online, e também, agora, no centro desse debate, as questões ligadas aos algoritmos dessas plataformas, que têm um grande impacto na forma com a qual a gente utiliza as aplicações da internet. Então, eu vou tentar trazer dados para que nós possamos fazer de forma conjunta uma reflexão sobre essa questão da desinformação, da alfabetização mediática, das habilidades digitais ou do conhecimento
que essas crianças e adolescentes têm no uso da internet, na mediação parental, e tudo isso tentar chegar a uma conclusão de que impactos isso tem na infância. E a pesquisa tem um foco muito grande nos riscos online e também nas oportunidades, né? Então, a gente sempre busca analisar e balancear os riscos, mas também as oportunidades. Quanto mais restritivo é o uso, menos você tira da criança a oportunidade de aprender e de criar novas habilidades digitais. Então, não é uma questão só de restringir o uso, né, mas sim de orientar. E já foi falado aqui por diversos participantes dessa mesa de abertura a questão da importância da educação e da informação. São essas duas armas que nós temos, enquanto pais e educadores, para que nós possamos promover ou explorar, maximizar essas oportunidades e, claro, minimizar os riscos. Eu queria trazer aqui, não sei se os senhores conhecem, um manual que é publicado ou um relatório publicado pela ITU, o último foi publicado agora em dezembro, há 2 meses, chamado Measuring the Information Society. Esse relatório, no capítulo 2, nós temos um capítulo sobre habilidades digitais, e eu tirei algumas ideias que eu acho que são a base para o que eu gostaria de ilustrar com os dados. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que os algoritmos, eles influenciam o conteúdo que as pessoas veem e com quem elas provavelmente se conectarão. Isso é um ponto bastante importante nesse contexto. O outro ponto é que os algoritmos na web, esses algoritmos que personificam usuários e são programados para prover informações seletivas ou reforçar tendências comportamentais, eles podem alimentar discursos polarizados e criar tribos, ou também esse conceito que nós temos de filtro bolha, né? Você se relaciona com as pessoas que pensam igual a você, que gostam das mesmas coisas que você, que dá like nas coisas que você também dá. Então, isso é um segundo ponto que nós precisamos refletir e que, certamente, só com informação e educação nós poderíamos minimizar essas questões. E, por último, um ponto bastante interessante, eu diria que não só crianças e adolescentes, mas usuários de internet, de uma forma geral, que utilizam as diversas plataformas, sem querer nomeá-las, e também os seus algoritmos, podem não saber quais dados estão sendo coletados, como estão sendo usados e com quem estão sendo compartilhados. Isto é bastante importante. Então, dado esses 3 pontos, eu vou trazer aqui 6 dimensões ou 6 indicadores da pesquisa, dentre as dezenas de indicadores, são muitos indicadores, todos eles podem ser desagregados por faixa etária, por sexo da criança, por área urbana, rural, nível de escolaridade, idade, etc. Eu vou trazer, então, questões sobre conectividade, que, de certa forma, caracteriza essa ecologia digital, algumas atividades online, no rol de dezenas de atividades, a dimensão de cidadania e engajamento, habilidades digitais, riscos e mediação parental. Então, assim, é realmente só uma pincelada nesses dados. E o primeiro dado com relação a essa nova ecologia digital, eu queria destacar o crescimento da conectividade. Hoje, no Brasil, nós temos 90% dos jovens de 9 a 17 anos na área urbana que já são usuários de internet, usuários intensivos, diários, né? Na área rural, um pouco menos, 63%, e combinado no total Brasil, nós temos uma proporção muito elevada de 85% desses jovens que usam a internet, e isso se torna ainda mais intenso nas faixas sociais mais altas, né? Na classe A, 98%, na classe A e B, 98%, na classe C, 93%, e na classe D e E, de mais baixa renda, também um nível bastante elevado de 70%. Também essa proporção cresce
com o nível de escolaridade, que vai desde o Fundamental 1 até o nível médio, e também com a faixa etária, né? Então, jovens de 15 a 17 anos, como vocês podem ver nesse gráfico, já atingem 93% desses jovens que usam a internet. No gráfico da direita, a projeção está um pouco pequena, até para mim está difícil de ler, mas nós temos aí um fenômeno também ligado a essa nova ecologia digital, ligado aos dispositivos que são utilizados para acessar a internet. E nós temos aí um fenômeno impressionante do crescimento do uso do celular como dispositivo para acessar a internet, enquanto o computador convencional, desktop, notebook, vem decrescendo também rapidamente. E um outro fenômeno interessante que já se observa é o crescimento, ainda discreto, mas com uma tendência grande, das televisores inteligentes que têm acesso à internet. Os consoles de game continuam num patamar bastante estável. E quando nós olhamos para o uso exclusivo do celular como dispositivo de acesso, também é algo que chama muita atenção. Nós já temos 44% dessa população de 9 a 17 anos que usa exclusivamente o telefone celular para acessar a internet. Não utiliza mais o computador para acessar a internet. E, claro, que o celular ele é um excelente dispositivo para as atividades de comunicação, para enviar mensagens, para postar alguma coisa, postar uma foto, para acessar e ler e-mails, mas ele não te permite ainda fazer coisas que com o computador você faria. Então, isso tem implicações, que eu não vou entrar em detalhes, na criação de novas habilidades para o mundo de trabalho, que o jovem certamente vai ser exposto muito cedo. E nós temos aí um decréscimo, né, daqueles que usam apenas o computador tradicional. Isso é um fenômeno, quando nós olhamos os dados de outros países, os dados da ITU, é um fenômeno mundial. E um outro dado relativo a essa ecologia digital, que é o local de acesso. No Brasil, esse dado não é tão, digamos, bom para nós, porque mostra que a escola ainda tem índices muito baixos de uso da internet, de computador, na escola. Nós temos um uso muito grande na casa dessas crianças, no domicílio e no domicílio de amigos e parentes, né? E desde 2015 nós também medimos o uso do dispositivo móvel em deslocamento, acessar a internet em deslocamento. Bom, eu selecionei aqui duas atividades para que a gente entenda um pouco as consequências da dimensão desinformação. Bom, nós temos aqui um dado, dentro de um rol de mais de 20 ou quase 30 atividades que nós pesquisamos, uma delas é a busca de informação, para diferentes propósitos. Por exemplo, buscar informações na internet para fazer uma atividade escolar. 76% desses jovens, eles utilizam mecanismos de busca para buscar informação para a escola, 64% para buscar coisas da sua própria curiosidade ou iniciativa, 51% ler ou assistir notícias online e 22% procurar informações sobre o que acontece na sua comunidade, ao seu redor. E no gráfico também à direita, que certamente os senhores não vão conseguir ler, mas demonstra uma quebra por faixa etária, de 9 a 10, de 11 a 12, 13 a 14 e de 15 a 17. Então, nós temos aí que, independente da faixa, a atividade de buscar informações na internet para fazer trabalhos escolares ou pesquisa na internet por curiosidade e iniciativa própria são as que têm maiores proporções. E são
idades mais altas têm proporções mais altas. As demais ocorrem em proporções menores. Com relação à circulação e criação de conteúdo na internet, postar notícias, postar foto, enviar mensagens, nós temos também aí um grande desafio e os dados nos revelam questões que a gente deve pensar enquanto pais e educadores. Nós temos que 79% desses jovens, eles enviam mensagens instantâneas, né? Diversas mensagerias instantâneas, aplicativos que nós temos hoje disponíveis. 73% usam redes sociais, que são essas plataformas. Tanto a primeira quanto a segunda, nós temos inúmeras plataformas que possuem algoritmos e que levam aqueles 3 pontos que eu listei inicialmente. 48% postou na internet uma foto ou um vídeo em que a criança aparece, compartilhou na internet um texto, imagem ou vídeo, 46%, e assim por diante, né? E 26% postou ou compartilhou na internet o lugar onde estava, que isso também revela questões que necessitam uma mediação mais ativa. Com relação ao ponto que eu havia mencionado de cidadania e engajamento, isso é um dado novo que nós incluímos na última edição da pesquisa, e ele revela que as crianças já manifestam algum interesse por esse tema de engajamento e atividades cívicas. Nós temos que 40% desses jovens, ele usou a internet para se conectar com outras pessoas de outras regiões, de outras cidades, ou até mesmo outros países. 36% participou de uma página ou um grupo na internet para conversar sobre coisas que gosta. 12% conversou na internet sobre política ou problemas da sua cidade ou do seu país, né? Isso, nos últimos tempos, ficou bastante evidente para quem tem crianças e jovens na família, deve ter percebido isso. Ainda é uma proporção pequena, mas é relevante. E 4% participou de uma campanha ou protesto na internet. 4% parece muito pouco, mas dos 26 milhões de jovens que a gente tem, aproximadamente, isto começa a ser significativo. E também, no gráfico da direita, nós temos aí uma quebra por faixa etária e, novamente, as crianças mais velhas, tá, de 15 a 17 anos, têm uma atividade mais intensa, mas em atividades como participar de campanha ou protesto na online, ela ainda é pequena, mesmo para essas crianças na faixa etária de 15 a 17 anos. Bom, muito rapidamente, o tema de habilidades digitais ele é absolutamente crucial para que as crianças tenham a condição de fazer um uso crítico na internet e um uso consciente. Aqui nós temos um dado que mostra a percepção sobre as habilidades para o uso da internet, a percepção das crianças. Então, elas acham, numa grande maioria, que na internet existem coisas boas para a vida delas. E elas também acham que elas sabem mais sobre o que está na internet, ou como usar a internet, do que os seus próprios pais e educadores. E também eles sabem que muitas coisas sobre o uso, como usar a internet. E do lado direito, nós temos algumas habilidades. E, infelizmente, as habilidades mais relativas à segurança têm proporções menores. Então, por exemplo, a criança sabe como salvar uma foto que encontrou na internet, ou sabe excluir pessoas da sua lista de contatos ou de amigos, mas ainda tem uma proporção muito mais baixa sobre verificar se uma informação encontrada na internet é verdadeira, se está correta, ou mudar configurações de privacidade em redes sociais, entre outras habilidades. Então, destaquei essa só para que a gente possa entender a percepção das crianças sobre este ponto. Com relação a riscos, nós temos diversos riscos que a pesquisa investiga, por exemplo, risco de conteúdo, acessar conteúdos inadequados para a faixa etária, riscos de contato,
encontrar com pessoas que você não conhece no mundo offline e que conheceu no mundo online, por exemplo, ou riscos de comportamento, uma ação inadequada ou um bullying. Mas eu não tenho tempo, infelizmente, para passar por todos eles. Eu só queria mostrar que, com relação a riscos de conduta, na dimensão de tratamento ofensivo, nós temos que 22% dessas crianças elas relatam que já foi tratado de forma ofensiva na rede. E essa forma ofensiva pode ser chamar você de gordo, por exemplo, ou de feio, né? Mas é como ela percebe esta ofensa. E 15% declara que já agiu de forma ofensiva na rede. E quando a gente quebra isso por algumas das variáveis, como classe social, faixa etária, ou nível de escolaridade, ou meninos e meninas, nós temos aí um dado interessante com relação a como eles ou elas foram tratados de forma ofensiva. Nós temos que as meninas relatam uma proporção maior de ter sido tratada de forma ofensiva, 46%, enquanto os meninos, 32%. E, no que diz respeito à idade também, nós temos uma proporção na faixa de 15 a 17 anos, 54%, portanto, mais da metade dessas crianças, meninos e meninas, eles já foram tratados de forma ofensiva. Com relação à discriminação e respeito à diversidade, também são dados interessantes. Na parte da esquerda, é a declaração de crianças e adolescentes que viram alguém ser discriminados na internet. Então, nós temos 39% dessas crianças em 2017 que viram alguém ser discriminado, em 2016, 41%, em 2015, 40%. Então, é estável ao longo do tempo, dentro da margem de erro da pesquisa, mas nós temos aí uma proporção significativa de crianças que já viram outras serem discriminadas na rede. E aqui, o tipo de discriminação relatado por essas crianças: pela cor da pele ou raça, pela aparência física, por não gostar de pessoas por gostar de pessoas do mesmo sexo, pela religião, por ser pobre, etc. E, finalmente, uma questão sobre mediação. Nós temos aqui algumas fontes que pais ou responsáveis buscam para obter mais informações sobre o uso seguro da internet. Então, aí são diversas fontes, eu não vou ler todas, mas temos rádio, televisão, familiares, a própria escola, governo, né? O governo, infelizmente, tem uma proporção baixa, né, em relação a, por exemplo, televisão ou rádio, jornais. E, do lado direito, um dado que eu gostaria muito de ter mais tempo para discorrer sobre ele, que é sobre a percepção dos pais sobre o uso da internet com segurança pelos seus filhos. Nós temos aí bastante estável também ao longo dos anos, mas aproximadamente 70% dos pais têm a percepção de que seus filhos usam a internet com segurança. Aí cabe a pergunta: é verdade? Ou nós temos uma situação no Brasil em que muitos pais ainda não são usuários de internet, ou não sabem também usar a internet com segurança. Portanto, como eles vão mediar os seus filhos e como eles têm essa percepção. Então, esse dado fica aí para a gente refletir. E, só fazendo uma pequena propaganda dos dados que nós produzimos pelo NIC-BR, por meio do CETIC, nós temos diversas pesquisas. A Kids Online, ela se insere num contexto de mais de 10 estudos realizados periodicamente, como a TIC Domicílios, a TIC Educação, Saúde, Cultura, Empresas, Governo, organizações sem fins lucrativos, provedores, centros públicos de acesso. Então, são muitos dados, e hoje o NIC-BR é o maior produtor de estatísticas públicas na área de acesso e uso da internet. Bom, com isso, eu passo a palavra para a moderadora, a mestre de cerimônia, desculpa, e agradeço pela oportunidade. Não sei se a gente tem tempo para perguntas, acredito que não. Sim. Obrigado.